E agora a gente entra aqui com, né, o Flamengo entrou com um pedido, né, para poder alterar a arbitragem para o jogo contra o São Paulo na quarta-feira, através de uma carta, né, para mudar, né, a arbitragem aqui, tá aí a carta aí, ó, que o Flamengo encaminhou à Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, questionando, né, a decisão do Wilton Pereira Sampaio, né, o performático Wilton Pereira Sampaio, e o Flamengo reclama aqui, né, dos jogos, do jogo contra o Internacional, né, em que a partida foi apitada por ele, apontando esses erros e pedindo para que se trocasse, né, a arbitragem da partida. O que, claro, a CBF disse não, né? E aí, assim, eu acho que o Flamengo deveria, de alguma forma, se manifestar nesse sentido, e a maneira formal é enviar um documento, mas eu acho que o Landim deveria usar a potência que tem na mão, que é a imprensa, e para a imprensa falar, né? Eu até vi um comentário hoje do Mauro César que, sim, eu concordo com ele, porque assim, que ele falou assim, pô, tem gente aí que, pô, tá achando que o Flamengo tem que falar porque tem que ter uma espécie de favorecimento de uma coisa que não deveria acontecer. Sim, não deveria acontecer, tipo, de um dirigente gritar, né, e a CBF atender, né, mas, tipo assim, o Flamengo não faz, né, e não é porque os outros times fazem, né, essa pressão de bastidor via imprensa que o Flamengo não pode fazer, o que também não é ilegal, né, o Flamengo foi lá, formalizou o pedido, agora não pode dizer também dentro dessa carta, como diz aí, que os jogadores entram acuados, né, com medo e acuados, né, e a CBF negou. Eu vou começar aqui com o Paulinho. Paulinho, o que você achou, né, dessa medida do Flamengo? A gente que já reclamou aqui várias vezes do clube não se manifestar em diversos erros de arbitragem, salvo algumas vezes em que o Marcos Braz falava, né, sobre isso, sobre arbitragem, chegou a mandar letra para o São Paulo, CBF, com relação aos jogos do São Paulo que não eram marcados de forma alguma, e agora fez esse pedido formal, mas recebeu um não, né? Eu queria ouvir sua opinião sobre isso. Pode sentar a lenha. Eu acho válido, né? Tem que botar pressão mesmo, mas já era de se esperar contra o time, né? De quem? Estamos falando do São Paulo, não estamos falando de qualquer equipe, né? O time da CBF. Mas eu tô contigo, acho que o Flamengo tem que ir para a imprensa e tem que usar todas as armas que puder, ainda que isso não mude nada, né? Porque na carta o Flamengo coloca 2 pênaltis gritantes, com esse termo, não assinalados contra o Internacional. Mas, conforme divulgado pelo jornalista Caê Mota, a entidade não viu esses erros e, ainda que não tenha se manifestado oficialmente, negou o pedido do Flamengo e com isso vai manter, né, a arbitragem já pré-escalada. Eu acho que o Flamengo tem que ser mais incisivo, né? Porque é engraçado que quando a gente fala de Flamengo, todo mundo quer falar do Flamengo para ter engajamento. Todo mundo. Até a FIFA fala do Flamengo porque sabe que isso vai ter engajamento. E é exatamente isso, é o poder do nome. Todo mundo quer clicar para ler. Não interessa se ele é flamenguista ou não, se ele é anti-flamenguista, ele consome o produto Flamengo. O Flamengo é um mega produto que é extremamente consumido. Então tem que saber usar esse produto. Vai para as redes sociais, vai para a mídia. Aquele dia o Marcos Braz fez uma publicação no Twitter dele, né, postando que tinha a carteira, que todo mundo achou que ele tinha sido da carteira roubada, ele fez uma alusão, né? E as pessoas acharam que tinham roubado a carteira do Marcos Braz. E assim, tem que botar a boca no trombone e assim, cadê o VP de futebol? Porque agora o cara foi eleito vereador. Como que vai ficar isso? Porque aí vai ter que dividir função. A gente precisa de uma pessoa exclusiva. Ele tem que os interesses do Flamengo em primeiro lugar. Então, como que ele vai administrar isso também? É outro debate. O Flamengo precisa ser mais incisivo. Não interessa que vão manter, a CBF não vai trocar de jeito nenhum. Não vai, mas eu vou fazer barulho até eu não poder mais. Como fez barulho para pedir a liberação do Everton Ribeiro e do Pedro. Não conseguiu, mas tem que fazer barulho. E acho que fez pouco. Mandar uma cartinha é muito pouco, entendeu? Vai para as redes sociais oficiais do clube, fala na hora de falar sobre as eleições, para não cair em fake news, negócio da urna eletrônica. O Flamengo não usou as redes sociais para se engajar?
Usa as redes sociais. O Flamengo é líder de interação em todas as redes. O Flamengo é rei da América, é líder de interação no continente, nas redes sociais. O Flamengo é líder de interação no Twitter, no Facebook, no Instagram, no TikTok. Por que não usa as redes sociais agora? A hora de se movimentar agora. A internet tem um poder tão grande, mas tão grande. Quantas coisas, quantos protestos que a internet não é capaz de movimentar, quantas coisas que a internet não é capaz de fazer. A gente vive numa era tão intelectual, tão... Pelo amor de Deus, usa isso a seu favor, faz barulho. Pode não dar em nada, mas faz barulho. Mostra que se incomoda, mostra que não está satisfeito. Tem que se mexer. Não tem como esperar passivamente. Fiz uma carta, me negaram, eu não vou fazer mais nada. Vou fazer até o último minuto. Eu vou tentar até contra o jogo contra o Palmeiras, não foi assim? Não tentou até o último minuto? Não jogar por causa do surto de Covid? Não adiantou em nada, jogou e foi uma grata surpresa, né? A gente teve os garotos do Ninho que foram revelados, várias surpresas, assim, foi um jogo que vai ficar na memória de todo mundo por causa de todas as circunstâncias. Não tentou até o final? Porque ficou aquele, né, que a gente, até o último minuto, no entanto que a partida começou atrasada, até o último minuto a gente não sabia se ia ter, não ia ter, eliminar. Cara, faz o que for, se movimenta do jeito que for, mas não pode esperar passivamente. E até passando aqui pro Nazário também, né? E aí, cara, tem gente que é cara de pau assim no nível, mas no nível. O São Paulo, o segundo, né, disse a ESPN, eles lamentaram a tentativa do Flamengo de mudar a escala de arbitragem na Copa do Brasil. O mesmo São Paulo que pediu, a mesma CBF que negou esse pedido do Flamengo, pediu alteração no jogo contra o Grêmio para trocar o árbitro de vídeo. Exatamente. A mesma São Paulo que não jogou de 48 em 48 horas no Brasileirão, que tem 3 jogos adiados e até agora não terminou de jogar tudo. É o famoso vem a nós, né? O vem a nós é excelente. O vosso reino que se exploda, né? E até dentro daquele negócio, antes de passar para o Nazário, né? Trazendo também essa informação do São Paulo que lamentou, né? Eles fizeram a mesma coisa, engraçado, né? E dizer assim, até nessa questão do que o Mauro César levantou lá no Twitter dele, assim, não pode ter a interferência, né, externa, ou de que alguém vai chegar lá na CBF ou via imprensa e a CBF mudar. Se ela tivesse, né, um quadro profissional, se ela fosse realmente profissional, e aí eu estou falando profissional em todos os sentidos, desde a arbitragem, como no seu alto comando, não tinha isso. Porque você teria lá, ano passado, lá o Gagliotti se esgoelando na imprensa, não sei o quê, você não ia ter árbitros entrando pressionados com marcações. Eu sempre falo isso aqui, eu não sou daquele cara de teoria da conspiração, de que tá todo mundo contra, de que conspiram contra o Flamengo. Eu acho que os caras são ruins mesmo, eu acho que é pior do que isso. A nossa arbitragem é uma merda, entendeu? O árbitro de vídeo é o pior da onde se executa, né, se trabalha com árbitro de vídeo, com VAR. O Brasil deve ser um dos piores. Demoram 5, 6 minutos. A gente viu, acho que foi até o Mauro César também que compartilhou um vídeo dos caras. Meu irmão, assim, um negócio que tá na cara. Tá na cara ali, o cara não, vai lá, os caras ficam ali 6 minutos, 8, então assim, é um negócio que falta profissionalismo. Então, assim, há essa interferência, né, política, de bastidor, né? Mas aí, pô, é errado fazer isso. Então, o Flamengo vai ficar quieto, tipo, olhando passivamente, os outros clubes fazem, porque a gente sabe que o Flamengo, que já é uma tchutchuca, né? O Flamengo é uma tchutchuca, né? Vai aí, a CBF faz o que quer, né? A arbitragem faz o que quer, e o Flamengo manda uma cartinha, beleza, foi na parte formal, mas é uma tchutchuca. O Landim, ele é brabo pra, perseguir sócio, né, e tal, mas nessa relação aí é tchutchuca. O Flamengo, jornalista, falou uma coisa, eles metem processo, né? Agora, vê lá, o presidente do Atlético insinuou que o Flamengo, né, agiu de forma corrupta. Quietinho, né? Quietinho, todo mundo quietinho. Aí, né, meu amigo, nego deita, né? Você tem uma diretoria que eu não vou nem utilizar o mesmo termo que eles utilizavam para o presidente anterior, que também mandava cartinhas, né? Mas tá igualzinho. Nazário, é contigo. A gente tem 2 problemas aí, né? Eu comungo absolutamente em tudo do que você falou, e aí começa o seguinte: o futebol brasileiro, ele está muito longe do futebol europeu,
Vou arriscar em dizer que futebol futebol europeu, que hoje é um modelo, né, que a gente está vendo aí em termos de organização, em termos de preparação, em termos de mentalidade de projeto. Então, o Brasil está anos-luz, na minha opinião, atrás. E começa exatamente em função da comissão de arbitragem. A gente tem um cara que é jogador de futebol, que é um profissional, que tem uma estrutura absolutamente profissional. Então, ele tem psicólogo, no caso do Flamengo ainda não, porque, segundo o Brian, não está precisando. Não está precisando, tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Aí o cara tem psicólogo, fisiologista, tem um massagista, tem o cara que dá comida, um abre a boca para beber água, tem o cara que mede, tem tudo. A estrutura é profissional, a exigência é profissional, o time trabalha de forma profissional, as finanças, quando são tratadas de maneira profissional, o time respira e anda, a gente está vendo o que está acontecendo com o Flamengo, mas 2 detalhes não são profissionais. São os cartolas. A gente ainda tem, sistematicamente, no futebol brasileiro, aquele cartola apaixonado, que, em geral, é o dono do dinheiro, e aí ele manda colocar o técnico, manda comprar o jogador, dá pitaco dentro de campo. A gente tem o patético caso do Botafogo, que está quebrado, e tem aquele Carlos Montenegro, que foi presidente 200 milhões de vezes, é um dos componentes do Conselho Deliberativo e tal, e aí falou que estava quebrado e que o jogador fulano de tal é um merda, que o técnico fulano de tal é horroroso. Então, isso é o retrato do futebol atrasado, do futebol que não chega a lugar nenhum. E não precisa ir muito longe. A gente vê o Vasco da mesma maneira. O Vasco é uma vergonha, as eleições, as brigas internas, a sede pelo poder, e o Vasco, o time do Vasco, que tem uma história até, vai afundando, e mais uma vez está brigando para não cair. Então, tem dentro da cartolagem aquele ranço ainda amador, que é daquele cara do time de terceira divisão, que tira o dinheiro do bolso, a galera ganha o jogo, aí paga cerveja para todo mundo. E tem a arbitragem, que vai pelo mesmo local. E por que não profissionalizar? Isso que eu gostaria de entender. Por que não profissionalizar os árbitros? E nós tivemos no Campeonato Brasileiro de 2019 o recorde mundial da utilização do VAR. Porque até então, até antes do Campeonato Brasileiro, o VAR ele foi funcionando na Europa no primeiro ano, nos primeiros meses, e aí foi papo de 1 ano e meio, ele estava funcionando offline, ou seja, os caras estavam na sala e não interferiam no jogo. Para quê? Para que se ambientassem com a implementação desse novo sistema. Porque tudo que é novo causa uma certa repulsa, porque o ser humano tem medo do novo. Mas na minha opinião, o VAR, quando bem utilizado, quando bem implementado, quando usado por profissionais, e isso aconteceu, por exemplo, na Europa, em que uma partida tinha, em média 3 minutos de atraso, por conta da intervenção do VAR. Aqui a gente tem 5, 6, 7. A gente teve o ano passado, foi o ano passado a decisão do Gaúcho, entre Inter e Grêmio, que ficou 9 minutos parados. Porra, isso é uma sacanagem. Nazário, te cortar rapidinho. E não é recompensado o acréscimo, né? Porque aí o cara para 7 minutos de VAR e de acréscimo. Não é. Não e é a gente vê com isso, muito bem apontado pela Paulinha, que é um amadorismo tão grande, tão ridículo. E, além disso, né, o nosso querido árbitro, o Wilton Pereira Sampaio, que naquele jogo fatídico com o Internacional, a comissão de arbitragem achou absolutamente normal os lances que aconteceram naquele jogo. Ou seja, não tem nem a humildade de ter autocrítica. Eu também acho que não tem conspiração e tal. É ruindade, é falta de capacidade. E quando o Campeonato Brasileiro começou ano passado, todos os auxiliares e árbitros
fizeram 4 cursos preparatórios para começar a lidar com o VAR. Na verdade, o Campeonato Brasileiro foi um laboratório. E a gente viu a merda que foi. Foi horroroso. Foi horroroso. E desde o início ao final, a gente vê que os profissionais que lá estão, não sabem lidar com essa tecnologia. Você vê que, por exemplo, nos 100 metros na natação, 100 metros rasos na natação, no hipismo, em vários, no salto com vara, no salto com distância, no automobilismo, em vários esportes, no vôlei. Em vários esportes existe a ajuda da tecnologia, mas ela é utilizada sempre com imparcialidade. E é resolvido. É um lance em que você utiliza o recurso para dirimir uma dúvida. E aí você, às vezes, vê que, em determinados casos, é tendencioso. Em outros casos, não é acionado o VAR. E o lance ele é passível de chamar o juiz. Olha só. Porra, dá uma paradinha aqui. A gente viu um lance que, a gente está em dúvida, está na sua mão. Mas dá uma olhada, não custa nada, irmão. Então, às vezes, é uma bola que, por exemplo, o próprio São Paulo teve aquela bolinha, né, que bateu na trave, e aí o senhor Volpi foi defender, coisa e tal. Gente, se aquela bola fosse com o Flamengo, porque o Flamengo é filho da CBF, porque o Flamengo compra, porque o Flamengo faz. Então, na boa, vamos ser imparcial para todo mundo. Só que, lamentavelmente, no Brasil, a gente não sabe o que é o significado de imparcialidade. Aqui as medidas não são equitativas, muito pelo contrário. Aqui a filosofia é o seguinte: para os amigos tudo, para os inimigos o rigor da lei. E é por isso que a gente o futebol está na merda que está, e literalmente está na merda, porque a gente vê uma seleção xoxa, a gente vê uma seleção brasileira que as 4 últimas Copas do Mundo, a gente foi desclassificado por seleções da Europa em função disso. Só que, infelizmente, os nossos cartolas, e tem muita gente que é o seguinte: eu não gosto do Flamengo, mas está vendo que aqui, por exemplo, se o Flamengo pegar a bandeira de alguma coisa que esteja prejudicando não só ele, mas aos demais também, não vou apoiar porque eu não gosto do Flamengo. E é assim. Infelizmente, a filosofia no Brasil é o seguinte: o meu filho, ele é dependente químico, o seu filho é maconheiro. E a gente está com o futebol nessa merda por conta disso.